Boa noite! E seguimos rumo à reta final da quarentena na advocacia. Embora esteja muito feliz porque passaram por aqui, vão totalizar quase 15 convidados, fico com um pouquinho de aperto no coração porque eu sei que a gente está chegando ao final. E o que eu mais fiz durante essa quarentena na advocacia foram lives. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Boa noite, Ferribolt. Minha convidada chegou. Boa noite. Já vou te aceitar. Olá, Raquel. Tudo Olá! bom? Tá me ouvindo? Estou. E você? Eu tô lhe ouvindo bem. Tá bem nítido aqui. Como é que vocês estão, doutores? Muito bem-vindos. Como Mais uma estamos vez aí no nessa live, né? quarentena? Tem um pessoal entrando Fazendo, aqui. fazendo muitas lives. Pois é. Ah, é um assunto tão gostoso para a gente falar hoje, não é? É. E ó, vou Vamos dar contar boa um noite. segredo para vocês. Conte, conte. A ideia foi de Raquel. A gente vai o quê? Frear os memes da internet falando de live, porque o que existe de memes hoje com relação à live, a gente nem conta, né? Ah, vou abrir uma geladeira. Ai, meu Deus do céu, eu vou encontrar uma live de advogada. E outra, você sabe que eu vi um muito legal, achei tão criativo, se o currículo Lattes estaria numa live. Falei, Oi. caramba, o pessoal é demais. Muito bom. Deixa eu dar boa noite aqui, Daniel, Williane, Arthur. Boa noite. E por que que a gente teve essa ideia, não é? Essa enxurrada de lives que a gente tem visto por aí. Na verdade, a gente tinha pensado num outro tema, conversamos a respeito, e aí ontem, foi às vésperas, a gente achou que, puxa, peraí, o que que a gente vai fazer? E o do que mais está se falando hoje são das lives. E o que eu mais fiz aqui na quarentena, na advocacia, foram lives. E teve transformação, minha rotina mudou, teve muita coisa boa e a gente vai falar um pouquinho na prática como é que a live até venha nos beneficiar, que é bacana eles saberem que não é só algo teórico, vai, faça, e você vai ter resultados positivos. Não. Coloque em prática e você vai ter a percepção e a confirmação de que realmente é algo que traz uma mudança significativa. Mas eu quero que você se apresente, que eu falo bastante. Tá. Já que a gente está falando de lives, bom, sou Daniela Mascarenhas, sou uma mercadóloga, profissional experiente em marketing jurídico, 18 anos atuando na carreira, especificamente no mercado jurídico, mas eu atuo com marketing. Ai, meu Deus, vocês vão descobrir minha idade agora. Eu atuo com marketing desde 94. Tá? Não sou criancinha, não nasci ontem, mas a gente eu tinha uma atuação muito forte na gestão pública e foi essa atuação que eu trabalhava basicamente com gestão de crise que me levou para o mercado jurídico, né? Que me trouxe para o mercado jurídico. Eu tenho uma empresa de mais de 20 anos atuando nesse mercado. Então, o que eu me considero mesmo é uma empreendedora, sou professora universitária de marketing e faço live, já que o tema é sobre isso, eu faço lives desde 95, quando existia ou quando surgiu o Periscope. Na verdade, antes do Periscope, porque a gente fazia no YouTube, né? Mas com o Periscope foi uma febre, porque foi o aplicativo que abriu a possibilidade da gente fazer lives no mobile, que a gente só tinha na época a condição de fazer pelo computador. E quem não me conhece, eu tenho um evento organizado em julho, que é o Julho Especial para Advogados, que esse ano vai ser o 4º ano e ele é organizado no formato de lives. Só que ele é um pouquinho Uau! diferente, porque a gente é um mês inteiro dedicado a lives com temas diversos voltados à gestão jurídica.
Esse é o quarto ano, como eu falei, só que ele é um programa que a gente faz lives simultâneas em diversos canais. Então a gente distribui live aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook em tempo real. É um pouquinho diferente. Mas assim, surgiu há muito tempo atrás e boa parte da minha trajetória, eu falo da minha conexão, ela surgiu por meio das lives. Não sei como é professora, você também é professora, Raquel, a gente tem uma facilidade maior de falar em público, de não se inibir. Na verdade, me trava muito mais o fato de eu ter que gravar um vídeo do que eu simplesmente chegar, desde que eu tenho um roteiro estruturado, claro, vim fazer uma live. Talvez essa habilidade que a gente tem em sala de aula, dando palestra, lhe dá essa desenvoltura que, né, digamos assim, que no geral as pessoas têm medo, mas é uma questão de você se acostumar, de treinar, de fazer. Tudo na vida é treinamento, né? É Falei um verdade. monte. E não, tá excelente. E, na verdade, você tocou num ponto excelente. Fazer um script, ter um planejamento. Então, a gente vai Não, começar agora a ver os benefícios da live. Vamos entender o que ela pode trazer para o teu negócio, independente só que tem outras pessoas aqui que não só são da área jurídica, mas o que agora, numa época de isolamento, e na verdade as pessoas colocam de uma forma equivocada, não há um isolamento social. Nós aqui não estamos isoladas das outras pessoas. Há uma falta acho de que uma a gente nunca aproximação e teve de um tão contato físico. conectado. Eu acho que a gente nunca teve tão Sim, conectado, essa é a grande verdade. Eu falo isso nas minhas lives também, porque grandes partes dos meus amigos e parceiros, eles foram. A gente se conheceu por meio da internet. E só depois foi que a gente teve o primeiro contato tete a tete, cara a cara. Tem pessoas que eu conheço e convivo, faço reuniões há mais de 4 anos. Pessoas que eu conheci o ano passado, pessoalmente, mas que a gente tem uma relação de amizade muito forte. Eu acho que a gente é, está muito conectado. E se não fosse isso, a gente já tinha enlouquecido, vamos combinar? Se não sim. fosse essa conexão, agora, nesse momento, tá todo mundo na sua casa, a gente já tinha pirado. É verdade. É um dos benefícios da live, você poder se conectar com outras pessoas, até uma forma de você verificar se você está indo na direção certa, porque a mensagem da live é muito bacana, que ela não é para você, a mensagem são para as outras pessoas. Então, mas antes a gente entrar nesse ponto, por que você considera importante hoje o Em uma live. profissional, seja o advogado, ou seja de outro segmento, ele adotar a live, que a dele também esteja Então, na geladeira de outra pessoa. eu gosto de live, eu particularmente gosto de live, por quê? Porque é um contato que a gente tem com a nossa audiência em tempo real. Então, aqui, normalmente quando a gente começa a fazer, as pessoas têm até vergonha de perguntar. Mas depois que a gente vai fazendo com frequência, as pessoas criam também a coragem e já sentem muito mais próximos de você para fazer as perguntas mesmo. Eu acho que a live, inclusive, conecta mais do que o Stories, né? Especificamente aqui no Instagram. Por quê? Porque é em tempo real. Porque é ali. Então, ela tem a oportunidade única de lhe fazer uma pergunta diretamente quando você está ao vivo. Então, ela aproxima muito da nossa audiência. E outra, ela testa muito a nossa autoridade. Testa. Isso não é uma coisa que eu falo muito para advogado, principalmente eu tenho alguns mentorandos e a gente conversa muito com relação à live, vocês vão dar risada. Tem gente que tem muito medo, muita advogada que tem medo de fazer live, com medo da pergunta do cliente-alvo, com medo da pergunta de outra pessoa. Eu falo assim, meu Deus do céu, mas e se a pessoa me fazer uma pergunta e eu não souber responder? O que é que eu vou fazer? Porque o direito é muito complexo, eu vou precisar estudar tudo, a letra da lei, e fica todo mundo desesperado, sabe? Com relação a fazer live, principalmente fazer live para uma audiência em tese que seria o seu cliente. Aí a gente fala assim, calma,
calma, porque você não precisa saber a letra da lei. Você não está fazendo, em tese, live para outros advogados. Você não está ensinando direito. Você não é professor daquela matéria. O que você está colocando é a sua visão sobre aquele determinado assunto. E aquela pauta Excelente. tem um grande potencial de ajudar aquelas pessoas. Então, de lá, a pergunta não é especificamente sobre o direito, embora o direito faça parte do seu background e ajude a construir a sua autoridade, mas é muito mais no sentido de ajudar as pessoas. E agora, então, né, que a gente está em quarentena, no sentido de ajudar as pessoas a passar por esse problema com informação de qualidade. Então, você acredita, essas pessoas, mesmo as que têm medo, tinha até um pouquinho de objeção em relação a isso, está vendo que há uma crescente, que realmente está dando resultados, através até dos outros colegas, eles vêm e falam, puxa, estou acompanhando, estou gostando, enfim, está desmistificando um pouquinho o quanto a live poderia ser algo ruim, algo que todo mundo faz. E você acredita que é importante, então, através da live, ele vai ter uma visibilidade. E Isso. gera uma série de benefícios no sentido em que ele ganha visibilidade, mas também ele mostrando, através de informações sobre assuntos em que o público dele tem interesse, ele pode ir conquistando uma autoridade? Sim, mas a gente precisa ter um cuidado aqui, porque não é só fazer live. Tem pessoas que colocam 100% da estratégia na live. Isso é perigoso. Porque É bacana falar isso. um instrumento como o Instagram, que hoje em dia está cada dia mais complexo, você tem IGTV, você tem feed, você tem stories, você tem. Toda hora se lança um recurso novo para se trabalhar. Então, você precisa ter uma estratégia muito bem montada. A live tem que fazer parte da sua estratégia, mas não pode ser 100% dela. E antes disso, muito antes disso, você precisa ter um objetivo muito bem definido. Você precisa ter um foco de atuação. E foco de atuação não é a área, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu morro de medo de falar em nicho no direito, porque as pessoas confundem com a área de atuação. Tá? Nicho e como é que se diz? Você precisa ter um foco de atuação muito consistente. E, inclusive, utilizar, de preferência, todas as ferramentas que que a própria rede social lhe oferece. Então, você hoje tem a possibilidade de fazer live aqui, você tem a possibilidade de fazer live no Facebook, você tem a possibilidade de fazer live no YouTube. Tem diversas ferramentas, o próprio TikTok, depois que você tem 1.000 seguidores, né? E hoje em dia está cada vez mais fácil de você ter 1.000, porque a rede está começando. O TikTok ele também lhe dá a possibilidade de você fazer lives de 1 hora, assim como o Instagram. E o que eu estou colocando são questões que o que você precisa ter uma estratégia de marketing jurídico muito bem estruturada. A live é parte da sua estratégia, mas você não pode concentrar, a mesma coisa que você concentrar, digamos assim, depositar seus ovos, como dizia minha avó, numa cesta só. Isso é um erro. Não faz isso. Tá? E você precisa, talvez comece por live, mas a gente precisa equalizar isso e trazer isso, distribuir esse conteúdo melhor para a nossa audiência. Eu gosto de falar sobre isso porque é o seguinte, por exemplo, aqui no Instagram, cada função ou digamos assim, que o Instagram foi adicionando, eu falo de live, de GTV, ele contribui de forma diferente para a construção da sua autoridade. Normalmente a gente atrai o cliente novo, a audiência nova, o seguidor novo pelo feed, tá? A gente atrai por quê? Porque você usa hashtag, as pessoas, digamos assim, ali você tem um apreço maior por aquele conteúdo que você publica, você pensa melhor sobre aquele conteúdo que você publica. No Stories, você meio que fideliza porque ele acaba lhe conhecendo um pouco mais. Mas é aqui na live que você tem uma conexão muito mais direta com esse cliente novo. Lá no IGTV, você tem a possibilidade de você criar outros tipos de conteúdo que talvez não dê tempo ou não seja mais adequado para falar ao vivo. Então, você tem, digamos assim, diversas funcionalidades que se completam e vai ajudar
a você construir autoridade, atrair o cliente certo, mas você precisa primeiro ter muita clareza de quem é esse cliente certo. Você precisa ter uma clareza de para que serve esse canal para você, porque a depender do objetivo, a gente pode ser, digamos assim, utilizar o Instagram, por exemplo, para diversos pontos, diversos objetivos. Eu posso ter um canal apenas institucional. Eu posso ter um canal para impactar outros colegas advogados, para impactar parceiros, para regimentar parceiros, a depender da minha atuação. Claro que um colega que não tem cliente, só tem parceiros, ele não tem o que contribuir. Ele só tem o que tomar. Então, a gente precisa ter cuidado com essas estratégias que se colocam por aí. Porque parceria, a gente se vê como um resultado de um ganha-ganha. E se você só está ali para ter o benefício e não está, digamos assim, dando a sua contribuição no sentido de também ter sua carteira de clientes para oferecer para outros colegas, é uma parceria injusta, né? É uma parceria que só você ganha. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Eu posso ter um Instagram apenas para construir uma autoridade. Aqui a gente tem Instagram jurídicos de professores que compartilham conteúdos jurídicos para advogado porque querem que os advogados participem dos seus treinamentos, dos seus cursos, né? Aqui a gente tem, hoje em dia existe, isso é um fenômeno novo, talvez a OAB está lidando bastante com isso, que é o blogueiro do direito. Isso em 2015 não existia. Em 2016 não existia, surgiu depois. Surgiu depois, mais ou menos em 2017, não existia blogueiro, né? O blogueiro do direito. Esse influenciador que a gente conhece. Essas pessoas, normalmente, elas fazem um conteúdo que é diferente. E provavelmente estão buscando a oportunidade no mercado de educação, estão buscando a oportunidade no mercado de palestra. Ela não está trazendo o cliente da advocacia, ela tem um outro objetivo aqui na rede social. E tem o advogado que eu normalmente trabalho, que é aquele advogado que tem interesse em atrair o cliente. Tá? Enfim, são diversas estratégias, diversos perfis para diferentes objetivos. Falei mais uma vez muito, né, Raquel? Não, é sempre uma aula para nós. Deixa eu dar boa noite aqui, que eu não quis te interromper. Marcelo, que prazer. Ana Cláudia, Eiris, Arthur, boa noite, bem-vindos. Eu achei fantástico o que você falou, porque embora a gente comece fazendo alguns apontamentos do quanto uma live pode ser algo a ser trazido ao teu negócio, como pode ser proveitoso isso, não é um passe de mágica, não é? Então, na verdade, o fato de você tomar a decisão de começar a fazer live, encarar esse desafio, não quer dizer que simplesmente fazer uma live que vai funcionar e mais, que vai dar bons resultados. Eu achei incrível o que você falou em relação à estratégia. Então, é importante você ter o teu objetivo, você identificar o teu público-alvo e o que de fato você quer passar para as pessoas. O que você quer agregar à vida delas? Qual a transformação que você vai trazer para o teu público? Eu acredito que uma forma bacana de você começar a ter um termômetro é através de enquetes, até pelo próprio Instagram. Eu verifiquei e mudou nessa época da quarentena para cá. O meu público, a maior parte, são advogados. Embora eu atue também como professor em cursinho preparatório, ainda o número é maior, é bem expressivo em relação a advogados. E, o mais surpreendente ainda, deste meu público, 85% desses advogados querem um cargo público, isso na semana passada. Então, o que eu já identifiquei? Que mudou um pouquinho diante do que eu vinha fazendo. Os desejos e os anseios do meu público mudou. De forma, eu fiz essa pesquisa por conta de um projeto que eu tenho, que é Papo de Concurseiro, que são para os meus alunos do cursinho no primeiro momento.
mas onde está tendo uma boa aceitação, e para minha surpresa, são dos advogados. Porque, diante dessa realidade, eles verificaram aí uma oportunidade. Raquel, Estão aderindo a ela. Eu posso lhe dar um alerta spoiler aqui, assim. Sim. Boa parte dos meus mentorandos, eles já tentaram, uma boa parte já tentaram concurso público. Eles pararam sua vida durante alguns anos para estudar. Aí, de repente, viu que não era aquilo, sabe? E simplesmente não são jovens advogados, mas que praticamente são, né? Porque eles nunca trilharam o caminho da advocacia. Eles até então, o foco estava direcionado a concurso. E quando a gente fala de marketing jurídico, embora a gente, claro, foque o cenário do advogado, porque é onde, digamos assim, pelo menos é o meu nicho principal. O que a gente observa também é que existe um movimento contrário do pessoal, do já não mais concurseiro, mas das pessoas aprovadas, já com carreira, buscando o marketing jurídico, principalmente com relação ao marketing pessoal, para construir autoridade, para se tornarem professores, para pegar, digamos assim, ter uma carreira acadêmica, buscar em paralelo uma carreira também de palestras, escrevendo livros, é uma outra carreira que você utiliza como instrumento para você construir também o marketing. Então, assim, as finalidades e objetivos são diversas. O mais legal é que a gente tem condição de fazer isso, e a live, já que é o nosso tema de hoje, ele é um instrumento perfeito para aproximar a gente dessa clientela. Não existe um certo e errado quando a gente está conversando sobre live, mercado-alvo, tudo depende do nosso objetivo e principalmente do nosso foco com relação ao resultado que a gente quer. Excelente. Então, para quem está cogitando essa ideia, identificar o que você de fato quer trazer para aquelas pessoas, o seu público, e começar a estruturar. Um script excelente. Eu vou confessar uma coisa para você. Como nós nos conhecemos num congresso, mas nós não tivemos oportunidade de conversar, o que eu adotei nessa semana de live? Eu converso com cada um para nós alinharmos o que você quer abordar. Então, através de tópicos ou perguntas que você acha que seria relevante para quem está participando da live. E, lógico, tudo é novo. Eu fazer uma live de segunda a sexta, eu vou para a terceira semana, é um grande desafio. E, na verdade, os meus convidados, e mudou, os meus convidados eram pessoas nas quais eu tive a oportunidade de conhecer mais, de perguntar sobre o trabalho. E o que eu fiz nesses dias? Querendo trazer esse projeto, eu fui conhecer da vida de cada um de vocês que estão vindo participar comigo pelo Instagram. Então, onde tinha um vídeo, um IGVT, eu olhava, onde tinha eventos, por quê? Até para entender o que era bacana, eu sugeri para um convidado que estava alinhado à proposta e o objetivo dele de trabalho, e no segundo momento, eu buscava com ele alinhar. Eu acho que é bacana também, a pessoa ela não faz só o script para a live dela, pensando que possa ser algo que, para ela, que é o que realmente importa. Não, o mais importante é o teu público e, sobretudo, se tem alguém com você, ele que é a peça fundamental. Então, fica uma sugestão, e foi isso que eu adotei, a cada um, através de enquete, se eu estou fazendo sozinha. E uma conversa, por mais que ainda não tenha uma aproximação maior, que foi o que aconteceu, a maior parte dos palestrantes, como vamos chegar aí a 15 participantes, boa parte deles eu não tive a oportunidade de conhecer mais a fundo dentro dessa proposta. Você alinhar com essa pessoa, que de fato vocês dois têm de objetivos em comum, para que vocês levem e entreguem o melhor de vocês. Foi esse um aprendizado que eu tive e um benefício que eu tive através da live. E eu quero saber de você, através desse seu trabalho, que já não é de hoje, com live, o que te trouxe, talvez tenha te impactado, ou o que você pode falar, puxa, isso aqui, através da live, eu tive uma virada de chave.
Olha, a live eu acho que é um instrumento de educação que a gente não para de aprender. A live, ou melhor, toda a possibilidade que a gente tem de ficar ao vivo com o nosso cliente-alvo, seja na live ou em mentoria, talvez na live é muito mais. A gente tem a oportunidade, mas a oportunidade digamos, de colher e de aprender muito. Sabe? Aprender muito com o outro lado. A gente aprende com as perguntas, a gente aprende com essa interação e, sobretudo, dá muitos insights. E para o advogado também com relação à prospecção de negócios, com relação à abordagem que você vai ter. E já que você tratou, eu tratei disso numa live ontem, Raquel, que eu fiz sozinha no meu perfil. E às vezes as pessoas até se sentem, digamos assim, ofendidas quando eu falo, olha, o seu conteúdo, ele não é sobre você, não é sobre o que você quer, é sobre o que o outro precisa. Digamos assim, quando você vai para uma rede social e se propõe, tem um objetivo de atrair o cliente qualificado, não é sobre você, a sua rede social, não é sobre você, a sua advocacia, é sobre a outra pessoa. A sua história, ela vai sendo contada através de um outro personagem principal que não é você, é a sua audiência, é o seu cliente-chave. Muitas vezes as pessoas ficam ofendidas, mas como? Eu aprendi direito, então eu vou ter que falar sobre direito. E ficam, às vezes, até bitoladas com relação, mas é conteúdo jurídico. É um conteúdo jurídico sem juridiquês. É um conteúdo jurídico humanês. É um conteúdo que, Excelente. mais importante do que você colocar a letra da lei, é você colocar a sua experiência para fora. Você se abrir e estar aberto para colocar a sua experiência. E dizer, olha, na minha experiência, esqueça a letra da lei. Isso não é relevante para outra pessoa. Na minha experiência, nos casos que eu participei, não é assim que acontece. Embora a lei fale sobre isso e você fale não literalmente, mas você interpreta, você vai colocar a sua posição profissional ou o seu posicionamento com relação àquela situação. Você não vai responder, digamos assim, a dúvida de caso real, porque aí você estaria fazendo uma consulta, o que viola o código de ética. Preciso ter muita atenção aqui. Mas principalmente você vai se conectar com essa pessoa e vai levar essa informação e esse conteúdo de verdade. Eu considero mais ainda, eu acho que quando você prepara um roteiro com uma copy específica, você fica muito mais preparado, não só para receber perguntas, mas para você trazer um conteúdo mais emocional, porque é isso que as pessoas estão precisando, principalmente agora. Porque a gente precisa entender que quem busca um serviço jurídico não é uma máquina, não é um robô. São pessoas que têm sentimentos reais, são Tem pessoas que alguém passam ali. por problemas reais. Ninguém, digamos assim, ninguém vai ao shopping, vou procurar um advogado. Não é assim que as coisas acontecem. Por trás daquele serviço jurídico que você está ofertando, tem sentimentos. Você mexe com vidas ali, com vidas são pessoas que estão se divorciando, pais que não têm, ou mães que não têm como alimentar os filhos amanhã, no dia seguinte, pessoas que estão, digamos assim, com problemas reais com relação ao contrato, pessoas que estão se sentindo lesadas. Então, assim, você tem todo um arcabouço emocional por trás que você precisa trazer isso com você. E essa sensibilidade de saber ouvir é que faz um bom advogado. Excelente. Você considera que tem erros? Esse seria um erro? A pessoa se Eu acho que preocupar não se... mais eu acho com que ela do que com a sua audiência? Existem erros que realmente numa live você estaria ali pecando? esse é um dos erros, porque eu acho que essa posição acaba não conectando e afastando mais do seu cliente-alvo. Tá? Ou então, é a mesma coisa de você usar códigos errados para falar com o público certo. Por exemplo, no meio do direito, entre advogados, eu posso dizer isso com propriedade. Então, assim, tem códigos que um outro advogado reconhece como sucesso. Homens, por exemplo, carrão do ano, aquele terno muito bem alinhado, aquele escritório extremamente cheio de livro e escuro. Mulheres, o sapato, a roupa,
Você está me entendendo? São códigos diferentes que um outro colega identifica como sucesso. A grande visibilidade aqui na rede, mesmo que a visibilidade não traga nenhum dinheiro no bolso, tá? Aquela palestra que aquela pessoa está dando. Então, isso para um outro colega é um código que é o código de sucesso. Só que quando a gente está tratando com o nosso cliente alvo, o código é outro. Digamos que eu sou um previdenciarista que atue com o trabalhador rural. Esse tipo de código, ele não vai encher os olhos do meu cliente. Muito pelo contrário, vai afastar o meu cliente de mim. Então, eu preciso entender essa conexão e utilizar o canal, entender o canal, ver quem é que está me seguindo, porque eu preciso adequar minha estratégia para a minha audiência. Eu preciso realmente fazer isso, eu tenho que me preocupar em fazer isso, porque não é eu decidir fazer, digamos assim, eu decidi atuar com imobiliário hoje e amanhã eu já vou usar o meu canal para me conectar com as imobiliárias ou com as pessoas que estão comprando imóveis. Não é assim. Será que as pessoas que estão hoje na sua rede social vai se conectar com esse conteúdo? Porque se ela não se conectar, não adianta, amigo, faz outra. Porque essa daí já era. Porque, assim, você já tem uma rede de seguidores naturais. Então, você precisa entender quem são essas pessoas que estão lhe seguindo. E, no geral, até por proximidade, produção de conteúdo, a gente precisa, no geral mesmo, tá? Tem cada caso é um caso, mas a gente vem testando e as redes sociais remanescentes de advogados acabam sendo seguidas por outros advogados, por uma série de questões. Mas cada vez mais que a gente vê é que o mercado jurídico ele está dentro de uma bolha, que é essa bolha do direito. Então, enfim, é essa bolha do direito. Tem outros caminhos para a gente sair dessa bolha para impactar o cliente, mas de uma forma geral, Zona, as pessoas estão aqui nessa bolha curtindo conteúdos jurídicos e a gente está lidando com um robô, Raquel, Instagram, Facebook, Google, YouTube, tudo um robô. E é igual a pessoa que gosta de gatinho e cachorrinho. Quanto mais likes você dá em gatinho e cachorrinho, mais ele mostra gatinho e cachorrinho para você e você fica achando que todo o conteúdo da rede social é gatinho e cachorrinho. Direito é a mesma coisa. Então você precisa fazer uma outra ação que não é nada intuitiva para começar a impactar o seu cliente de verdade. Que bacana. Em resumo, é algo que requer um cuidado, não é? Uma dedicação para você estudar dentro do teu mercado, o que de fato você vai fazer para fazer uma transformação para outra pessoa. Tem um script, qual é o seu objetivo com essa sua ação? A doutora Daniela deixou bem claro. Diga. Porque assim, eu gosto de falar sobre o começo, que a grande maioria nem começou ainda. A gente está vendo muitas lives aqui no Instagram, agora em quarentena, mas a gente não sabe como é que vai ser depois da quarentena, se vão continuar, se não vão continuar. Deixa eu colocar uma questão importante. O começo é sempre mais difícil, tá? Mas isso passa. O começo é mais difícil porque as pessoas às vezes não mandam perguntas, às vezes você fala sozinho, isso faz parte da sua curva de aprendizagem. Quanto mais você faz, mais as pessoas vão interagindo com você, vão mandando perguntas relevantes e suas lives vão ficando mais participativas. Então, assim, se realmente lhe constrange fazer sozinho, eu comecei sozinha, mas se isso lhe constrange, convida um colega, convida um parceiro que tem um conteúdo complementar que poderia, digamos assim, agradar aquela sua audiência. Então, sempre é uma oportunidade para a gente estar conversando. Quando eu comecei, eu fazia sozinha e, eventualmente, eu trazia um colega que também me apoiava e ele estava nesse movimento, ele atuava mais na área financeira, então a gente se ajudava. Porque você fazer sozinho realmente é muito difícil. Mas e você está ao vivo. Aos poucos a gente vai quebrando esses paradigmas e a gente vai, né, chegando no objetivo que a gente deseja. A ferramenta é boa. Hoje está à nossa disposição
mas também vai de cada um escolher se isso é viável para o teu negócio, se você está pronto. Foi muito bacana o que a Daniela disse para a gente, no sentido de que é um processo de médio a longo prazo, no sentido de que as pessoas têm que te reconhecer, e começa pequenininho, até porque talvez você saiba falar isso melhor que eu. O Instagram, ele não são todos os amigos que veem a minha atuação no Instagram, tem um percentual bem pequenininho, não é? Que ele envia aos meus amigos. Aí o robozinho, na medida que vai vendo que tem curtida, que tem comentário em relação a algum trabalho, uma postagem, um GVT que você faz, ele começa a entender que aquilo é relevante, e se eram 5% dos seus amigos que viam que você de fato postava, vai aumentando. Eu estou colocando um número mais fictício, eu não sei se realmente é nesse percentual. Eu sei que é bem baixo, e aí quando vai se tornando relevante, o robozinho identifica e outras pessoas vão conhecendo o teu trabalho. Então, logo poucas pessoas começarão a te ver no início, porque ainda nem o robozinho sabe que você está fazendo isso, quiçá as outras pessoas, já que tem agora nesse momento tem uma oferta grande. Agora, quem quer começar? Puxa, eu vejo, eu quero testar, eu quero ver se isso de fato funciona. Pode ser que após a quarentena, ou até mesmo antes disso, você verifique, puxa, fiz uma tentativa, eu tinha uma visão, mas é diferente daquilo colocando em prática, eu não quero levar adiante, ok. Mas tem o outro que vai topar o desafio, acredita que é uma forma dele mesmo ir estudando. Eu tô conhecendo assuntos variados com mais profundidade nessas 3 últimas semanas, porque eu preciso ter uma ideia mais a fundo do que você aborda da tua expertise, não é a minha expertise. E eu preciso conhecer um pouquinho mais para ser uma conversa fluida, para também poder agregar, fazer uma pergunta que eu possa te sugar um pouquinho mais e ajudar a audiência, para que eles tenham mais conhecimento. O que acontece? Sempre vai existir um desafio, por mais que seja aquele que já está há um tempinho na estrada ou quem está começando, isso vai existir. Mas essa pessoa que quer começar agora, nos próximos dias, vai estudar, vai se inteirar de fato o que ela quer fazer com isso, qual que é o seu objetivo, mas já está assimilando essa ideia. O que ela pode fazer? Como é que ela pode começar? Bom, começa estruturando seu canal. Tenta entender quem está lhe seguindo. Se esse é o caminho que você quer, se realmente está alinhado com o seu objetivo. Se não for, olha, não importa o número de seguidores. Se esse canal não vai lhe ajudar a conquistar o objetivo que você deseja, faz o seguinte, começa outro. Não tem por que você não começar outro. Não fica presa a questões do passado. Eu tenho 2 canais. Na verdade, eu tenho mais, tá? Mas assim, eu tenho eu 2 conheço canais. 2 só. Né, eu tenho mais. Eu tenho 2 canais mais reconhecidos. Mas assim, desde quando eu percebi que eu não conseguia me conectar com o público do jeito que eu queria no meu outro canal, eu abri um outro canal, que é esse marketing jurídico, para falar diretamente com o advogado. Por que isso acontecia? Porque isso não acontece só comigo, tá? Professor, ele tende a atrair muitos alunos. Ele tende a atrair alunos, colegas curiosos para saber o que é que você está fazendo, sua família, sua mãe, seu pai, seu sobrinho, seus primos. E assim, acabava que era muita confusão. E eu não conseguia conectar, eu não conseguia falar de assuntos pertinentes para o meu público-alvo. Ficava aquela dispersão lá dentro. Eu precisei criar um canal, um outro canal, de interesse do meu cliente-alvo, que é o advogado, para falar diretamente com ele sobre empreendedorismo, sobre gestão jurídica, sobre finanças, sobre técnicas de venda, sobre marketing jurídico, fechamento de contrato. Então, eu precisei abrir um outro canal, porque esse canal ele me dava a condição, é um campo neutro, para a gente conversar melhor. Eu não sou a única. Tem várias pessoas que tentam e conseguem e se dão bem a determinada estratégia. O que eu quero colocar é que não existe certo e errado. Você sempre vai encontrar uma estratégia que vai caber dentro do seu objetivo. Então, assim, não sigam receita de bolo. Receita de bolo não existe. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses
18 anos trabalhando dentro do mercado jurídico é que, assim, essa receita de bolo não funciona, o que funciona para um não funciona para outro. Então, assim, o que a gente precisa ter consciência é de que você precisa se apropriar das ferramentas para você, sim, construir a sua própria estratégia. E não seguir o que a gente fala, mas quando eu publico com minha foto, conecta mais. Quem disse? Depende de quem está lhe seguindo. Se for sua mãe, seu pai, seu cachorro, sua família, com certeza sua foto vai conectar mais. Agora, se ali, dentro da rede social, é seu cliente-alvo e você trouxer, digamos assim, uma dor real, uma informação importante sobre o que ele está passando, esqueça a foto sua. Esqueça a foto sua. O que vai conectar é você falando sobre ele e não uma foto sua completamente fora do contexto. Desculpa falar assim, mas é porque eu sou muito faca na caveira, sabe? Tem coisas que... Excelente. É muito... assim, é muito... Eu não sei nem como é que eu posso dizer. Tipo assim, são questões pré-concebidas vindo de receitas de bolo que não funcionam para todo mundo. Ótimo. E vamos até pedir para os nossos participantes, se vocês tiverem dúvida, mandem aqui, vamos aproveitar dos conhecimentos da Daniela. Eu estou fazendo a minha parte, me ajudem. O que vocês tiverem de dúvida, eu ia fazer essa pergunta realmente. Existe um perfil pessoal, eu começo a criar para segmentar o meu negócio e eu vejo que por mais que eu tenha um número maior de seguidores nessa área na qual eu estou atuando, profissional, o meu grupo menor ainda é o que curte mais as fotos. E aí é onde você já chegou nesse ponto. Eu começo a identificar quem de fato são os meus seguidores e para o profissional também. Se as pessoas não estão acompanhando, não estão se inteirando, eles falam muito do engajamento, que é a participação das pessoas. Se de fato isso não estiver acontecendo no teu profissional, possa ser que a sua informação não esteja clara também. Tomar cuidado. Algumas questões assim que até converso com alguns alunos no sentido assim, faz um teste. Faça um teste, faça 2 perfis, por exemplo, faça o seu perfil profissional e se não for interessante ter um perfil de escritório, faça um perfil que a gente chama de perfil de utilidade pública, que é aquele perfil que atrairia em tese, que é atraente, não é um perfil de direito, mas que atrairia e resolveria um problema X daquele cliente-alvo. Faça um teste. Publique o mesmo conteúdo. O mesmo. A diferença é que você não vai usar a marca, né? Porque num perfil de utilidade pública ficaria até estranho você utilizar uma marca, mas você pode aparecer, você pode fazer uma live lá, não tem problema nenhum. Você é o gestor de um perfil de utilidade pública, tá? Mas faça o teste e veja o que funciona mais. Você não vai ter nem trabalho de fazer de criar um conteúdo diferente. Mas faça o teste para ver, primeiro, o seu ponto de encontrabilidade. Quem é que vai lhe encontrar na rede social? Quem vai seguir aquelas hashtags? Faça uma pesquisa boa de hashtag, porque hashtag só serve para isso. É um ponto de encontrabilidade. Então, não adianta você colocar hashtag em inglês. Não adianta, porque você vai trair o gringo. Não vai atrair o seu cliente de verdade. Então, e outra, a pessoa pesquisa aqui na rede social, não é, principalmente o leigo, não é com conteúdos de direito. Eles pesquisam, são problemas específicos. Então, eles vão lá nas hashtags e vão por palavras-chave com que ele publicaria. Não é direito de família, é divórcio, é pensão. Tá? Então a gente precisa se colocar no lugar do outro, olhar o nosso perfil com o olhar de um leigo para entender o que aquelas pessoas estão demandando, o que elas precisam, tá? Fazer uma boa pesquisa de conteúdo e eu vou dizer uma coisa que a gente nunca para de aprender, é se conectar com outra pessoa. Quanto mais a gente está na rede, quanto mais a gente conhece o outro, mais a gente vai, digamos assim, essa conexão vai fazer com que a gente conheça mais as pessoas e as necessidades dela, que vão mudando também.
ao longo do tempo, a gente vai mudando, as pessoas vão mudando e as prioridades também vão mudando. Tem perguntas aqui, né? Tem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Obrigada pela participação. Fabiana, estou mudando o meu Instagram para um do escritório em específico. Posso fazer uma observação em relação a isso? Pode. E você me corrige, Daniela, se estiver errado. Aquelas imagens de escritório de advocacia em especial, que a maior parte do meu público são advogados ou concurseiros com outras formações. Ok. Tem muito o logotipo do escritório. No meu ponto de vista, aquilo não conecta outra pessoa. Porque ela vai contratar. Por que nós contrataríamos o advogado, por exemplo? Porque eu confio nele, eu confio naquela pessoa. Eu não confio no Souza e Associados. Não é essa pessoa que me gera confiança. E me gera determinada pessoa que eu conheci de tal forma que já me solucionou um problema ou que alguém me indicou que ele tem mais expertise naquilo. Por isso que eu procurei por ele. A minha sugestão, ela falou que está mudando. Coloque alguma imagem que associe com algo que você faça. Fica muito frio, mas é o meu ponto de vista. Eu quero mesmo que você interaja comigo, Daniela, se você falar, puxa, que eu já vejo de outra forma. Que possa ser que outras pessoas aqui também considerem assim. Nós compramos de pessoas, até independente do produto ou do serviço. A gente precisa acreditar naquela marca, naquele serviço, para, de fato, eu depositando a minha confiança, eu quero que ele me atenda. Você concorda com isso? O problema do perfil de escritório não é o perfil do escritório em si. É muito mais o conteúdo do que o perfil do escritório em si. Eu sei que é complicado, principalmente quando um escritório tem diversas frentes, lidam com diversos públicos. Aí ele vai precisar de uma outra estratégia de atração, porque não adianta você colocar isso, porque as pessoas vão até, inclusive, se irritar. Você imagine que um escritório tenha tributário e família. Assim, vai dar um choque absurdo se toda hora eu vou tratar de um problema diferente. A tendência é que as pessoas parem de me seguir, porque não vão entender nada do que eu estou postando. Então, normalmente, quando essas questões acontecem, você tem que ter outra estratégia. Normalmente, quando essas questões acontecem, em médios e grandes, as pessoas têm o perfil do escritório para tratar de assuntos institucionais, que para elas são importantes ter uma presença digital. Aí é um outro objetivo para ter um Instagram do escritório. Aí, normalmente, o tipo de conteúdo as causas, não é causas com relação a litígios do escritório, são as causas sociais. É o que o escritório acredita. É aquele perfil institucional mesmo. É de você celebrar junto com outras pessoas o aniversário da cidade, de você falar das suas causas sociais, de colocar seus valores, questões que você acredita, do programa de pro bono que você tem. Então, assim, é um perfil com outro tipo de conteúdo, porque é importante para aquele escritório ter esse perfil institucional mais duro. Para atração, ele vai utilizar outras estratégias. E muitas vezes nem é o perfil dos advogados, porque não seria de bom tom, tá? O que, digamos assim, o que a maioria faz é criar esses perfis que eu citei aqui, que são perfis temáticos ou perfis de utilidade pública para atrair clientes qualificados dentro das diversas áreas ou frentes de atuação do escritório. Mas aí é uma estratégia muito mais complexa, tá? Obviamente que se você tem um escritório com outra sócia, isso é importante para que vocês tenham, digamos assim, uma presença institucional do escritório, vá fundo. É como eu disse, não existe um certo e errado. A gente precisa aprender a fazer com o que a gente tem na mão e aprender a dar certo. Lógico que um escritório boutique, um escritório boutique que só atua numa frente de atuação, ele tende, porque ele está falando a mesma linguagem do cliente, ele também tende a ser mais bem sucedido. Mas não é só a questão de ser pessoal ou profissional ou do escritório. Normalmente o do escritório
tem essa confusão em relação às diversas frentes, e isso muda o tempo todo. Tá? Enquanto o seu é mais consistente, o seu profissional é mais consistente, porque você tem uma área de atuação muito bem definida, modelo de negócio muda, né? A atuação de escritório muda, o escritório se amplia, diminui. Então, é por essas questões que normalmente essa estratégia com relação ao escritório, ela é menor, né? Ela tem um alcance menor. Mas para muitos escritórios é importante manter uma presença digital, nem que seja institucional. Depende do seu objetivo, como eu falei, não existe um certo e errado. Você acredita que, por exemplo, onde foi bacana, eu estou ouvindo você e sempre estou aprendendo aqui e a mente começa a trabalhar mais. Você acredita, realmente é delicada essa situação, no Instagram, se existe uma sociedade de advogados, como é que vai ser feito dessa forma? Eu conheço alguns escritórios que, embora ele tenham uma rede institucional, eles utilizam de um site onde eles falam, cada um numa área específica, e o Instagram, como é que eles fizeram? E se você considera uma boa estratégia, eles individualmente criaram uma rede, embora seja profissional, ele dentro da situação dele, não é isso? ele se mostra. Deixa eu colocar uma questão importante antes de você prosseguir. Já vou lhe interromper, mas é por... Você já vai responder, você já pegou a pergunta. Algumas pessoas me mandam muito essas perguntas para mim. E tem a ver com a pergunta de baixo. A verdade é que está. Depende. Olha só, igual ao direito, né? Depende. Por que depende? Porque os advogados são diferentes. Uns vão ser mais bem-sucedidos do que outros. Alguns têm, digamos assim, gostam e se sentem à vontade em fazer, e outros não tanto. É por isso que é mais complicado. Você está me entendendo? Tá. Tem advogado que tem uma desenvoltura... são atividades complementares, a gente entende isso, e são perfis profissionais complementares. Tem pessoas que não se sentem à vontade se expondo numa rede social. Tem outros que não têm problema algum. Então, é por isso que normalmente a gente não adota essa estratégia de cara. A gente propõe, mas se o advogado não quiser, ele tem todo o direito de não querer, porque ele não quer, ele não está se vendo, não é estratégia que fale sobre ele. Aí a gente vai, digamos assim, construir uma estratégia que, digamos assim, mais adequada àquele perfil de profissional, baseado em podcast, que ele apareça menos, digamos assim. Aí não seria indicado ele fazer isso na rede social dele. Você tá me entendendo? Aí tá, tem casos e casos. Então, depende muito, a gente está lidando com pessoas e as pessoas são diferentes. Tem pessoas que se sentem muito à vontade em se expor, em fazer uma live, e outros não. E seria injusto, digamos assim, dentro de uma sociedade de advogados, que todo mundo está se propondo a trazer sócio. Você tem uma estratégia pasteurizada que todo mundo tem que se adequar. A gente não pode ser assim, né? A gente tem que respeitar o outro, respeitar esse perfil do outro e a privacidade da outra pessoa. Entende? Porque a gente acaba optando pelo perfil de que a gente chama de utilidade pública ao invés deles, porque a gente tem um maior controle sobre esse perfil do que o perfil do advogado em si. Claro, lógico que a gente incentiva o advogado a ter seu perfil profissional, até porque a gente está pensando na autoridade dele enquanto profissional. Independente do escritório ou não, o advogado tem que ter uma estratégia, independente se ele está trabalhando, empregado, é sócio, ele precisa ter uma estratégia de marketing jurídico, sim, porque amanhã ou depois a sociedade se desfaz e muita gente fala assim, meu Deus, eu saí e agora vou ter que recomeçar tudo de novo. Ele não tem que recomeçar absolutamente nada, ele já tem um background muito bem construído. Ótimo, bacana. É respeitar dentro do perfil de cada um o que você acha mais adequado. São sugestões que a gente está dando aqui para buscar as decisões que cada um vai tomar. A ideia é a gente provocar você a pensar, encontrar estratégias, e é até um pouquinho pela sua expertise do marketing jurídico que você está trazendo aqui para a gente, e dentro da tua realidade, do que você tem como objetivo, você encontrar a melhor forma de você
buscar ser visto ao final como uma autoridade, né? Que é médio e longo prazo. Primeiro você tem que se tornar muito bom naquilo que você faz, que nós chamamos de especialista. Para que as pessoas saibam que de fato você faz aquilo e faz bem. Até então, subir um patamar, nós falamos disso ontem, e atingir a autoridade. Com você se tornando especialista, o dinheiro começa a trabalhar a seu favor, é você quem dá o preço, não os seus clientes, quando você mostra que tem uma propriedade sobre o assunto. Basicamente é isso. E a autoridade você vai galgando nesse processo em que você chega um momento que você tem tanto domínio daquilo, que você começa a estar ao lado de grandes nomes. E aí você acaba se tornando, é um processo, não é? Você acaba se tornando uma autoridade quando as pessoas, a sua informação é a mais importante, quem está ao teu lado é alguém que você também vê como muita propriedade em relação àquele assunto, e a coisa vai fluindo e você vai subindo um degrauzinho. Isso é em rede social, isso é para você conquistar o seu mercado. E vamos fazer a pergunta aqui, desculpa, vamos dar a resposta aqui para a Ana Cláudia, olha só. Sabe o que eu mais gosto desse trabalho? É que, como eu falei, não existe um certo e errado, existe o seu objetivo. É verdade. Existe digamos, o seu perfil profissional e existe estratégia até para aquelas pessoas que não gostam de se expor tanto. Ou seja, verdade. Tudo que você precisa é encontrar o seu caminho. É por isso que eu não acredito em receita de bolo. Porque tem caminhos para todo mundo. Deixa eu responder, nosso tempinho está no final. Mandar um salve, Daniela, para Alagoas, para Dade. Um abraço, Alagoas. Um abraço. A pergunta, vamos lá. O perfil profissional deve ter exclusivamente sobre o trabalho. O perfil profissional deve ver exclusivamente sobre o trabalho. Há engajamento se utilizar uma mistura de conteúdo jurídico, dia a dia, algum conteúdo pessoal, ou é necessário separar tudo? A gente tem, acho que, 3 minutinhos. Tá. A gente conseguir se despedir deles. Não existe uma única resposta para isso. Depende. Se você se sente à vontade, antes de qualquer coisa, compartilhar a sua vida pessoal, porque não é qualquer coisa da sua vida pessoal que eu acho que você, enquanto advogado, deveria compartilhar. Outro dia eu vi um stories de uma advogada, ela tomando banho. Cara, de boa, eu não queria estar vista. Eu, como cliente de advogado, eu não gostaria de ter visto. Então, a gente tem que ter, no mínimo, um bom senso para entender o que é relevante da nossa vida para o nosso cliente-alvo. Tá? Então, essa pergunta não existe um único certo e errado. Depende da sua audiência, depende do que é que sua audiência está demandando de você, do seu objetivo, tá? Então, assim, são questões que vão depender muito do seu perfil profissional. Talvez isso faça sentido se você quiser ser um blogueiro. Se você abrir completamente a sua vida pessoal, aí faz sentido você abrir completamente. Mas eu acho que tem que ter um mínimo bom senso, porque o que não falta na rede social, e a gente, inclusive o pessoal de crimes cibernéticos falam muito sobre isso, que é o cuidado com a exposição em demasiado. Eu sei que tipo assim, tá todo mundo lhe vigiando, lhe olhando, mas a gente precisa ter essa conexão. Eu lembro que no primeiro evento de live que eu fiz, eu falo isso bem rapidamente, minha mãe recebeu um telefonema, que era fraudulento, de alguém dizendo que tinha me sequestrado. E como ela não falava comigo, não conseguia falar comigo, ela estava prestes a pagar um resgate de que eu não estava ali. E eu estava todos os dias fazendo live naquele período. Então, é algo que a gente precisa medir. É importante? É relevante? Você acha que isso vai agregar para a sua audiência? Vai agregar para o seu trabalho? Enfim, eu acho que, primeiro, bom senso, ficar de olho no objetivo e no prêmio, tá? Porque se isso não fizer sentido, não tem lógica. O que ela pode fazer é testar. Que ela vai identificando o público dela. Então, uma vez que ela coloca relacionado à vida pessoal, como é que é o engajamento em relação àquilo? E no profissional, como é que é o retorno? Nós temos 20 segundos.
Então vamos lá, eu quero que você dê uma mensagem final para eles. Te agradeço imensamente. Agradeço a nossa audiência. Obrigada por ter participado. Amanhã estamos novamente às 21 horas na Quarentena da Advocacia. Obrigada, Dani.